Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, a Câmara pode terminar a votação da reforma da Previdência ainda no primeiro semestre. A principal mudança é que, para se aposentar, o trabalhador terá que completar 65 anos de idade e comprovar a contribuição por 20 anos. Já as trabalhadoras terão idade mínima de 62 anos, com contribuição por pelo menos 15 anos. O texto também muda a fórmula de cálculo das aposentadorias e exige 40 anos de tempo de serviço para o cálculo de 100% da média das contribuições. Para falar da reforma, nós convidamos os deputados Arthur Oliveira Maia, do DEM da Bahia, e Padre João, do PT de Minas Gerais. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Bom dia. Deputado Arthur Oliveira Maia, o senhor foi relator da reforma em 2017 e agora está apoiando essa nova proposta. Essa mudança de estabelecimento de uma idade mínima, o senhor acredita que é a principal mudança? Sem dúvida. Para se ter uma ideia, na América inteira, considerando América do Norte, América Central, América do Sul, apenas 2 países ainda não têm a idade mínima para aposentadoria, como pré-requisito para aposentadoria. Esses países são o Brasil e o Equador. Sem nenhum demérito para o Equador, mas um país que tem uma economia muito pequena diante da nossa. Então, obviamente que nós não podemos imaginar que todos estejam errados e que só nós estejamos certos. Portanto, o estabelecimento de uma idade mínima, ela é óbvia e necessária. Além do mais, nós temos 2 fatores de natureza populacional que têm influenciado muito para que se faça uma reforma da Previdência. A primeira delas é a diminuição do crescimento populacional. Antigamente, eu tenho 54 anos, quando eu era garoto, morava numa cidade do interior, e na nossa casa era uma exceção, porque éramos apenas 2 filhos, eu e meu irmão. Mas todo mundo na rua tinha 8, 10 filhos, 6 filhos, era muito raro você ver uma família com 2 filhos. Hoje é o contrário, muito raramente você vê uma família que tem mais de 2 filhos. Então isso significa que tem menos gente entrando no mercado de trabalho e tem mais pessoas idosas. Então isso faz com que você tenha menos gente contribuindo para a Previdência e mais gente recebendo da Previdência. O segundo dado é que nós, felizmente, estamos vivendo mais. Então, se antigamente, na década de 50, a expectativa média de vida de um brasileiro estava em torno de 55 anos, hoje vai a 73 anos. 73. Então, a Previdência passou a pagar a esta pessoa a sua aposentadoria por mais 20 anos. É muito bom, mas custa muito dinheiro. Além de que, o que se chama de sobrevida, é um dado que o IBGE utiliza para dizer a vida que as pessoas têm, o tempo de vida que as pessoas têm depois que se aposentam. No Brasil, essa sobrevida chega à média de 84 anos de idade. E não tem muita diferença entre o norte, que é onde tem a menor sobrevida, e o sul, que é onde tem a maior, a diferença é de 1 ano e meio. Então as pessoas viviam 53 anos, estão vivendo mais de 80. Isso, obviamente, que tem um custo muito grande para a Previdência. Essa somatória de fatores é que impõe que se faça o estabelecimento de uma idade mínima, até porque, e é muito importante que se diga isso, o pobre no Brasil já se aposenta com 65 anos ou com 60 anos. O trabalhador rural se aposenta com 60 anos e está exatamente da mesma forma, nada foi modificado. O trabalhador rural 60, homem, 55, mulher, não se mexeu nisso. Agora, o trabalhador que se aposenta no INSS, com 15 anos de contribuição, ele só se aposenta aos 65 anos. Quem se aposenta com idade precoce são as pessoas que ganham mais, são principalmente os funcionários públicos. E isso, definitivamente, a reforma está acabando e é, sem dúvida, um ato de justiça para com todos os brasileiros. Deputado Padre João, o senhor concorda? Essa fixação da idade mínima, tanto para o regime geral como para o serviço público, é o caminho para se estabelecer esse equilíbrio nesse cenário de maior longevidade e menos gente ingressando no sistema? Olha, é uma injustiça. Quando você verticaliza, e num país igual ao Brasil, você
a gente compara o Brasil com a Europa, nós envolvemos quantos países da Europa tem que juntar para dar o Brasil. Então, ou seja, há uma diversidade enorme dos tipos de serviços. E a própria longevidade, ela varia muito de região do nosso país. E o segundo ponto, tem pessoas, conforme a categoria, entra no mercado de trabalho muito cedo, muito cedo. Então, não tratar diferente o que é diferente. Então, uma pessoa vai ter que contribuir 50 anos, mais de 50. Então, quando colocar, não é 40 anos, não vai ser, porque ela não vai ter idade. Ela começou a trabalhar muito cedo. Então, nós temos diversas categorias. Conseguir enxergar essas especificidades e dar um tratamento justo, né, era o dever da proteção. Então, na verdade, ela é injusta. Será injusta, aprofunda essas injustiças. E a longevidade também ela é questionável. Nós estamos chegando num teto de que o tipo de alimentação, os níveis de agrotóxicos, tipos de doenças, até mesmo do próprio desemprego, de aborrecimentos, já estão como que num topo. Nós já estamos descendo essa questão da idade. Então, acidentes, então tem acidentes de trânsito, né? Então, há muitos fatores que não garante essa longevidade. É verdade que tem quase que exceções. Outra questão que a gente tem que levar em conta, além da diversidade, tanto de categoria de trabalho, quanto a diversidades regionais, é que o que puxa para baixo, na verdade, é o desemprego. Se a gente pega só dos últimos 4 anos, foram 10 milhões de desemprego. Então, se não tem pessoas contribuindo, é verdade que o fundo, então, não vai ser aí alimentado. Para ficar bem claro. Então, nós temos que ter mecanismos que garantem emprego. E hoje, a emenda constitucional 95, do congelamento dos investimentos, a própria reforma trabalhista, nenhum desses mecanismos que foram passados para a sociedade como que ia resolver o problema do desemprego, pelo contrário, só aprofundou. A própria reforma da Previdência, ela vai descapitalizar ainda mais o fundo, porque amplia o desemprego. Se uma pessoa que já poderia aposentar, ela vai ter que trabalhar mais 5 anos, mais 7 anos, são postos de trabalho que ia serem abertos para a nossa juventude, para as pessoas que trabalharam, que às vezes prepararam para um concurso, e que não vai continuar. Então, serão milhares e milhares, dá uma média de mais de 500 mil por ano, que seriam novos postos de trabalho, porque as pessoas iam aposentar, e esses postos de trabalho não ocorrerão. Então, vai somar ainda aos outros mecanismos que vem aprofundando assim o desemprego. Então, a questão da idade mínima, entendo que ela é muito injusta. Deputado Arthur Oliveira Maia, falando da idade mínima, a gente tem hoje, o deputado Padre João falou de desemprego, a gente tem hoje dados que mostram que as idades aí onde há maior concentração de desempregados, os primeiros a perder o emprego no momento de crise são os mais jovens e os mais velhos. Como garantir espaço no mercado de trabalho para essas pessoas que vão ter que prolongar aí seu tempo em atividade? Primeiro, eu queria só rebater aqui uma questão que o Padre João traz um fato que eu nunca vi, nem ouvi, nem li em lugar nenhum, mas ele está trazendo um fato novo, quer dizer que está havendo um decréscimo na expectativa de vida. Eu não vi, nem li, nem ouvi falar disso em lugar nenhum do planeta, mas tudo bem. Agora, com relação a essa questão do desemprego, é muito importante, Daniela, mas é muito importante mesmo que nós tenhamos uma consciência de uma questão. A Previdência, ela não é para fazer justiça social. A Previdência, ela não é para equiparar a igualdade. A Previdência é para pagar a aposentadoria das pessoas. É isso que a Previdência tem que fazer. A Previdência foi concebida no final do século XIX com Bismarck, lá na Alemanha. As pessoas, naquele tempo, não existia Previdência, então as pessoas ficavam velhas, não tinham mais capacidade de trabalhar, não tinham dinheiro, ficavam jogadas na rua, morriam ao léu. Então, foi lá que nasceu a ideia da Previdência. A Previdência surgiu como a noção de uma renda mínima para alguém, na velhice, ter
como comer, como comprar remédio, etc. Esse é o propósito da Previdência. A Previdência não é para fazer justiça social, não é. Mas aí perde o conceito de seguridade. Mas deputado. é seguridade. Porque a mas, seguridade pelo amor de Deus, social, você... ela dá uma proteção ao ser humano. Mas você está dando não a só seguridade. na Mas a seguridade idosa, social, mas padre, ele me tá perdoe. incapaz Espera aí, pro a trabalho. seguridade social envolve previdência, saúde e assistência social. Sim. Eu estou me referindo à previdência. Previdência é uma coisa, saúde é outra coisa e assistência social é outra coisa. Estou falando de previdência. Mas se não enxergar essa proteção... Não, mas veja só, cada um tem seu papel. Você não pode querer que a previdência faça saúde, nem querer que a saúde pague para a aposentadoria. Então, estamos falando de previdência. Previdência. Previdência é para pagar a aposentadoria. As outras ações sociais de igualdade, de buscar justiça social, não pode absolutamente ser feita através da Previdência Social. Não pode. A Previdência tem que pagar. Agora, o que é que aconteceu aqui no Brasil? Aconteceu que, ao longo do tempo, houve um desvirtuamento do papel da Previdência. E algumas corporações públicas e outras privadas se apropriaram do Estado brasileiro. Então, como é que nós podemos conceber, por exemplo, e a Previdência e a reforma está corrigindo isso, que eu que sou deputado tenho direito a me aposentar com um salário que pode chegar a R$33 mil. Um ministro do Supremo pode se aposentar com um salário que pode chegar a R$39 mil. Promotores, procuradores da República, funcionários públicos de uma forma geral, podem chegar ao teto de R$39 mil. Isso não é previdência, porque ninguém pode querer receber uma aposentadoria deste tamanho do poder público. Não dá. Da mesma forma, nós olhamos para a questão do pobre, esse já tem um salário pequenininho e já se aposenta com a idade avançada. Então, é importante que se diga, primeiro, que a Previdência ela tem que pagar as aposentadorias. Isso já é um grande e extraordinário papel que se exerce. Não vamos cobrar da Previdência outras questões que ela não pode fazer. Assistência social, também está na Seguridade Social. A assistência social é feita aí sim, para você equiparar desigualdade. Aí você tem o Bolsa Família, o Bolsa Renda, o Bolsa Alimentação, uma série de coisas que foram criadas, incorporadas, seguro-desemprego, etc. Tudo isso são ações de assistência social. Agora, a Previdência não. E o que está acontecendo é o seguinte, nós passamos a ter uma situação no Brasil onde nós temos uma realidade em que os funcionários públicos, que representam 2 ou 3% de todo o total de desempregados, consomem 1/3 do dinheiro da Previdência. Veja, 3% consome 1/3. Os outros 97% consomem 2/3. Então, a Previdência tem um rombo muito grande. Mas esse rombo, aqui para nós, ele não é patrocinado pelos mais pobres. 2/3 dos brasileiros ganham até, que são aposentados, ganham até 2 salários mínimos. Essas pessoas não estão praticamente sendo atingidas por essa questão, por essa reforma. São os que estão mais Não, penalizados. o senhor está enganado. O que ganha o salário mínimo é mais penalizado ainda. Não, quem ninguém ganha salário mínimo está sendo penalizado. Ué, né? imagina uma viúva, uma senhora que fica viúva, pela lei, ela vai poder receber, a pensão dela vai ser de R$598. Me desculpe, não existe nada abaixo do salário mínimo. Não existe nada. Antes havia um impedimento constitucional. Prevê que agora desconstitucionalizou, isso está claro no texto. As pensões é até uma se demanda é da 60%, bancada feminina que seja... Não, isso vai ser corrigido no plenário com então, mas está certeza, ainda no né? texto que pode ser 60%. Você sabe que tem uns destaques que vai ser ao longo do tempo. Não temos garantia, vai ser tratado, né? Deputados, vamos fazer uma pausa garantia. e na volta a gente continua a nossa conversa. Câmara Debate fala hoje sobre reforma da Previdência. Nós estamos ouvindo os deputados Arthur Oliveira Maia, do DEM da Bahia, e Padre João, do PT de Minas Gerais. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. O tema de hoje é a reforma da Previdência. Os convidados são os deputados Arthur Oliveira Maia, do DEM da Bahia, e Padre João, do PT de Minas Gerais. Deputados, no bloco anterior, os senhores apontaram em alguns pontos de divergência. Agora eu queria saber do Padre João se a oposição apoia algum ponto da reforma ou algum modelo de reforma para trazer esse equilíbrio de contas. Olha, não tem como apoiar devido a essa, eu chamo de fato, crueldade. Porque, primeiro, quando o cálculo ele é a partir de todas as contribuições, então há um rebaixamento
né, do valor, né, da aposentadoria ou da pensão. Num cálculo que a gente faz, numa simulação, então um trabalhador que tinha um salário de R$2.000, porque antes a lei atual não é sobre toda a sua contribuição. Normalmente o trabalhador, quando ele entra no mercado do trabalho, o salário é bem baixo e vai elevando aos poucos. Então isso rebaixa. Às vezes um trabalhador que tem R$2.000, por exemplo, ele vai se aposentar com R$1.000 e poucos, porque muda a forma, a base de cálculo. E a outra questão que rebaixa, que eu questionava aqui o deputado Arthur Maia, em relação à possibilidade, sim, da pessoa receber, enquanto pensão, menos do que um salário, porque a lei, ela determina que a pensão é 60%, né, 60% do salário. Então, uma mulher, se ela não é ainda aposentada e vai receber a pensão do marido, ela vai receber em torno de R$598. É verdade que pode ter mais 10% se ela tiver um dependente. A cada dependente, mais 10%, que eleva um pouco, mas continua ainda abaixo de um salário. Então, é uma reforma que ela acentua as desigualdades. Acentua as desigualdades e prejudica as pessoas, que é a maioria, mais de 80%, que ganha aí 2 salários mínimos, os que mais contribuem. Então, além de que você não poder acumular. Se tiver uma outra fonte de renda, mesmo no caso da mulher viúva, que já recebe e fica viúva, poderia acumular. A lei atual pode acumular, agora não acumula mais. Então, é 60% também. Então, é nesse sentido de que a família ela tem uma qualidade de vida, porque ela tem uma receita familiar, e na perda de que na verdade ela precisaria de mais recursos, porque às vezes deve contratar alguém para determinados serviços, no caso da viúva, e mesmo no caso do viúvo, a receita familiar cai. Isso de todos, sem exceção, de todos a receita cai. E na verdade não corta privilégios, porque na Câmara dos Deputados já está o teto, que é de 5.800 dos deputados. Mas isso é uma realidade que não está valendo. E tudo. Isso não estende de fato para o judiciário. Mas se você pega e tem que cortar, eu sou favorável, mas o impacto ele é mínimo. Ele é mínimo na Previdência, porque quando a gente vê um post na rede social, o procurador da República é tanto. Mas quantos procuradores da República tem no país? Quantos juízes que a gente tem no país? Então, na verdade, os que são prejudicados são os milhões. Um terço do que é gasto pela Previdência é com funcionário público. Porque tenta criminalizar o servidor público. Não está criminalizando, e está o servidor um dado público concreto. Isso não é criminalizar. Aumenta a alíquota, que é 14% para todos os servidores públicos. Eles vão contribuir mais. Falando aí de servidor público, entre os servidores públicos nós temos postos mais altos, sim, como os juízes, promotores. A gente tem também aí uma categoria que está se sentindo prejudicada, são os professores. Professora, imagina uma mulher professora. O senhor acha que esse ponto especificamente dos professores ainda pode ser negociado? Veja só, eu fui relator da reforma no governo Temer, que não foi votada. Pesquisei muito sobre esse assunto, muito. No mundo inteiro, você tem 2 categorias que buscam sempre essa questão do que chamam de aposentadoria especial. São policiais e professores. Os policiais, em todos os países que eu pesquisei, têm algum tipo de vantagem, por conta da profissão que exercem. Do risco, do estresse, de que a atividade policial exige que você tenha uma determinada força física para combater o criminoso, etc. Então, há uma aposentadoria que reduz um pouco de tempo de serviço, etc. Isso varia de país a país, mas em todos os países há uma aposentadoria especial para os policiais, todos. Eu, inclusive, quero dizer que o que estão propondo aqui, essa emenda que tem aí, aumentar as condições dos policiais, nós vamos votar contra, porque eu acho que o que está no texto já é suficiente. Agora, não são todos os países que têm aposentadoria especial para professores. Não são. Eu faço uma pergunta a você, Daniela, ao padre João e aos que estão me ouvindo. Quem é que mereceria, se fôssemos pensar por categoria, quem é que mereceria mais uma aposentadoria especial? É o gari
ou a professora? Você preferia ser gari ou professora? Claro que você preferiria ser professora, você também e eu também. O professor tem uma vida mais digna do que o gari, mas o gari não tem aposentadoria especial. Você sabe por quê? Porque aí vale o famoso lobby das corporações. O lobby das corporações. Os professores são mais organizados, têm mais condição de reivindicar seus direitos, seja lá no município, pressionando a Câmara de Vereadores, seja nos estados, pressionando as Assembleias Legislativas, seja aqui no Congresso Nacional. Então, aqui, nós admitimos, e eu lhe digo, por exemplo, eu fui relator, diminuí o que eu pude, mas mantive no nosso projeto também a aposentadoria especial dos professores, claro que diminuindo em relação ao que é hoje, mas por conta de que eu acho que um relator de um projeto polêmico, como é a reforma da Previdência, não pode querer colocar lá a sua opinião. O relator tem que buscar estabelecer uma linha média. Agora, você querer dizer que o gari é menos merecedor de uma aposentadoria especial do que o professor, eu deixo essa pergunta para o telespectador. É a você que eu pergunto se nós temos, quem é que mereceria mais uma aposentadoria especial? Seria o gari ou seria o professor? Eu deixo então nesse vamos ponto. votar uma PEC que é da minha autoria, que inclui os catadores, todos os catadores, além do gari, como segurado especial. Ela está pronta, já está no plenário, pronta para votar. Veja só, mas veja bem, deputado, em relação ao professor, chamada deixa eu só reserva do possível. Não adianta a gente querer fazer, o ideal seria darmos a aposentadoria de R$10.000 para todos os brasileiros. Vamos buscar outra forma mas nós de vivemos uma realidade chamada reserva do possível. O país deputado, tem limitações. Eu queria ponderar com Vossa Excelência em relação ao professor. Primeiro, não dá para comparar com muitos outros países. Tem países que o limite de aluno numa sala de aula é 20. A média, às vezes, 15, 20 alunos. A maioria dos países, não passa de 20. Hoje, são poucas escolas que mantêm isso. Eu fui professor da antiga 7ª série, hoje é o 8º ano. Dizendo a 7ª, era de 5ª, 8ª, mas tinha uma 7ª que tinha 50 alunos. Equipara o 8º ano. Ninguém aguenta. As cordas vocais, que é o principal instrumento, o nível de tensão de uma professora na sala de aula é enorme. A própria expectativa não vê na hora de aposentar, fica contando. Aí agora você diz, não, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Que poderia aposentar-se aos 50, por causa do nível, desgaste. Antes tinha desgaste pós-giz, algumas coisas foram se adequando, mas mesmo assim, a questão da saúde da professora é uma crueldade, porque a mulher, ela tem uma tripla jornada de trabalho. Infelizmente, ainda prevalece no nosso país, por isso que não pode estar comparando, uma cultura muito machista. Que às vezes é a mulher professora que tem que levantar às 5 horas da manhã, porque ela tem que organizar os filhos e tudo, e vai para a sala de aula. Depois tem que voltar e fazer ainda as coisas, mesmo que tenha um auxiliar. Então, ela trabalha fora, trabalha em casa. E então, é disso que nós estamos falando. Nós temos que tratar diferente, o que é diferente, nós temos que entender a nossa cultura. Eu vejo que é uma crueldade, sobretudo com a mulher professora, dela ter que trabalhar mais 7 anos. E vai ter uma aposentadoria completa com 40 anos de contribuição. Mesmo que ela iniciou, é um caso bem concreto. Se ela iniciou aí com os 25 anos trabalhando, porque às vezes já entrava numa escola, ensino fundamental, educação básica, numa creche, quantos anos que ela vai ter que trabalhar? Vai contribuir mais do que os 40. Então, não, contribuir mais, ela pode até trabalhar mais do que os 40. Contribuir, o limite é 40. Então, ela vai, quando completou 40 anos... Mas não vai se aposentar. Entenda, mas ninguém precisa. Mas aí ela vai esperar a idade para conciliar a idade com o tempo de contribuição. Não vai esperar de braços cruzados. Agora, sim, mas ela não vai continuar contribuindo, ela vai deixar de contribuir porque já completou os 40. No caso do servidor público, ele continua contribuindo na inatividade, é uma exceção nessa situação. 14%. Isso aí foi uma questão que é importante que se diga, a contribuição dos inativos veio no governo Lula. Sim. Porque nós temos, é inexorável essa realidade, em função do que eu falei aqui no começo, a diminuição das pessoas entrando no mercado de trabalho, o aumento da longevidade, nós temos cada vez mais a Previdência tendo dificuldades. Então, o presidente Lula, que é considerado um político de esquerda, é um político de esquerda, teve uma preocupação social, não há dúvida disso, no seu governo, mas ele próprio, Lula, teve que fazer a contribuição dos inativos.
Foi ele próprio, Lula, que acabou com a paridade e a integralidade da aposentadoria, porque, ou seja, foi quem primeiro fez o negócio do fator previdenciário, etc. A gente já entra para a aposentadoria. Não, quem diminuiu a integralidade e a paridade foi o Lula. Não corrigiu o fator previdenciário. Então nós não temos, quando se fala o discurso de dizer, mas poderia ser assim, poderia ser assado, isso tudo é maravilhoso. Mas o fato é que não importa se o presidente foi do PSDB, se o presidente foi do PT, se o presidente é Bolsonaro. Todos os presidentes da República fizeram reforma da Previdência diminuindo direitos. Fizeram porque são perversos, porque são maus? Não. Mas não era aprofundando as injustiças, então, aumentando a desigualdade. O Lula fez, o Lula fez. Na época disseram que era uma barbaridade, foi chamado de traidor, etc. e tal. O Fernando Henrique fez também na época, disseram que era uma barbaridade. Michel Temer tentou fazer, a Dilma fez uma menor. O Bolsonaro está penalizando os mais pobres. Não tem jeito. Né? Essa é uma realidade que nós temos que enfrentar. Eu queria que a gente infelizmente. pudesse falar de mais detalhes, mas infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Quem está sendo mais penalizado são os que recebem menos que 2 salários. Vamos ter que encerrar. O Câmara Debate termina aqui. Eu conversei sobre reforma da Previdência com os deputados Arthur Oliveira Maia, do DEM da Bahia, e Padre João, do PT de Minas Gerais. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Obrigada pela audiência e até mais.